Olá, meu nome é Aristotle Voz, orientado da professora Maria Cândido, do Departamento de Solos da FAEM. Meu trabalho é sobre a fertilidade de um plano solo sob diferentes culturas e sistemas de manejo. A maioria das terras baixas se encontra na metade sul do Rio Grande do Sul, que historicamente sempre foi utilizado para a cultura do arroz irrigado, e com o passar do tempo começou a se implantar a cultura da soja em áreas de várzea, devido à maior praticidade de manejo e maior rentabilidade. Associado a essa diversificação de culturas, podemos alterar também as formas de manejo desses solos, analisando assim quais as interferências do ponto de vista da fertilidade que tais práticas proporcionam. Assim, o objetivo é avaliar a fertilidade do solo em diferentes camadas e sistemas de manejo, adotados para áreas de várzea sob pousio e cultivo com arroz irrigado e soja. Alguns materiais e métodos utilizados no trabalho. O experimento foi realizado no Centro Agropecuário da Palma, área experimental da UFPEL. Utilizou-se então a cultivar TMG 7063 Pro para a soja e IRGA 424RI para o arroz, com densidade de 24 plantas por metro quadrado para a leguminosa e 100 kg por hectare para a gramínea, sendo que o ensaio foi semeado no dia 20 de outubro de 2021. O ensaio experimental foi dividido em 4 tratamentos: T1 testemunha, T2 arroz irrigado em sistema convencional, T3 arroz irrigado sob sistema de plantio direto e T4 soja em sistema de plantio direto, sendo que o solo avaliado é classificado como uma junção de gleissolo úmico com planossolos solóticos. Nesse slide, através do croquis, podemos perceber como o experimento foi disposto no campo. Em cada parcela foram colhidas 10 subamostras, sendo que cada amostragem foi dividida em duas, avaliando-se a fertilidade em camadas de 0 a 10 e 10 a 20. Para a avaliação dos resultados obtidos através da análise química das amostras coletadas, utilizou-se o Manual de Calagem e Adubação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente através do programa RStudio, onde realizou-se uma análise de variância e, quando mostraram-se significativos, foram submetidos ao teste Tuckey, a 5% de probabilidade. Como podemos perceber na tabela acima, dentre os dados coletados, se observou que não houve diferença significativa nos principais pontos de análise química, quando utilizamos a análise da variância 5% de probabilidade, sendo esses pontos os teores de argila, matéria orgânica, CTC, pH, fósforo, cálcio, magnésio e alumínio. Também se observou um aumento na concentração de matéria orgânica nas camadas 0 a 10 e 0 a 20, em todos os manejos de culturas. Isso se deve à recente implantação da área, que ocorreu para a safra 2021-22, o que anteriormente foi revolvido, fazendo com que a matéria orgânica fique mais superficial pelo fato de ocorrer a inversão de camadas. Em relação ao potássio, na camada de 0 a 10 e 0 a 20, por meio do teste Tuckey 5%, houve diferença significativa entre os teores dos diferentes manejos conforme a tabela 2. Observa-se maiores valores para os macronutrientes potássio obtido pelas amostras nas camadas de 0 a 10 e 0 a 20, nas áreas em que foi estabelecida a cultura da soja, em relação às áreas de arroz irrigado. Assim, chegando às conclusões de que os dados referentes à fertilidade do solo não apresentaram diferença significativa entre os diferentes sistemas de manejo, devido ao fato de ser um projeto recente, implantado e avaliado com apenas uma safra. O revolvimento do solo proporcionou pequenas alterações nos teores de atributos analisados, principalmente potássio, nas camadas de 0 a 10 e 0 a 20. E os maiores teores de matéria orgânica tenderam a maior concentração na camada de 0 a 10 e 0 a 20, provavelmente em função do revolvimento do solo. Não foi verificada diferença significativa em relação ao pH do solo, mesmo com os manejos de culturas diferentes. Essas foram algumas referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho e pesquisa.